Rubro-negro raiz, vamos agora para um mano a mano, quem é melhor posição por posição aqui no TNT Esporte e vamos ver o que Tainá, VCR e Renatinho, quais as opções deles, momento, não carreira, momento. E aí, como que vai ser? Beleza? O crédito de mais o link abaixo que vai para TNT Esporte e não se esqueça, se inscreva no canal ASR Plá, ative o sininho logo abaixo e já mete o dedo nesse like, beleza? Vamos lá para essa disputa fora de campo. Um Palmeiras e Flamengo e Palmeiras que a gente já fez 815 vezes aqui. Mas esse programa ele é importante porque ele considera momento. Individualmente, quem chega melhor. Eu acho que coletivamente a gente não tem muita dúvida. Mas individualmente, peça a peça, jogo decisivo, jogo grande, conta histórico, não conta. Carlos Miguel ou Rossi? Qual será o seu voto? Começa o jogo! Não dá, né? Melhor, talvez, vai brigar pra ser talvez o melhor jogador da Libertadores, hein? Será? Rossi. Porque ele foi muito decisivo, né, na campanha. Aliás, o Flamengo podia ter sido eliminado na primeira fase, ele pegou uma bola, na última bola do jogo contra o Poçante Tátira. Poçante Tátira. É ele? Rossi? Assim, eu acho que o Carlos Miguel tem até potencial para ser um goleiro melhor que o Rossi, mas não tem como fugir disso, porque o Rossi, eu tô muito com o Vitor. Foi extremamente relevante o Rossi estar onde está pro Flamengo chegar na final. Perfeito. Kelvin ou Varela? Vamos lá. Se você me perguntasse isso na hora que o Kelvin chegou no Palmeiras, eu tinha comigo que o Kelvin era mais jogador que o Varela. Só que o Kelvin até agora no Palmeiras não é o jogador que eu imaginava. E o Varela... Principalmente nos jogos grandes, eu acho. Exatamente. E o Varela, que era um cara que todo mundo dava como pra sair em qualquer momento, não vai... Pra mim é um dos laterais mais regulares que tem no Brasil hoje. Não é brilhante, não vai fazer a gente querer virar lateral direito, mas é um cara que eu acho que vem bem regular, assim, tá fazendo bons jogos, inclusive. Espero... Tenho comigo que eu acho que o Felipe Luiz vai usá-lo como titular, né? O Royal não tá muito legal, não. Ah, não, acho que não faz nenhum sentido. Inclusive, o torcedor lá que mergulhou pra dentro do ônibus do Flamengo disse pro Varela que ele ia dar assistência, ô Vitor Sérgio. Quem também falou coisas pouco agradáveis pro Royal. É isso, que também não justifica. Não, eu acho que é isso. E acho que cada vez que o Royal joga, o Varela fica melhor. Mais titular, exatamente. E o Kelvin, acho que ele teve até alguns bons momentos, mas realmente em momentos de pressão, o Kelvin não conseguiu produzir. Ele chega... Aliás, as duas possíveis opções de lateral direito do Palmeiras chegam bem pra baixo, né? Sim, setinha, né? Setinha no principalmente o Giai, e o Kelvin também não chega bem, não. Gustavo Gomes ou Danilo, Vitor Sérgio? Lembrando que a gente não colocou aqui o Léo Ortiz, imaginamos, como o Léo Ortiz não teve nenhum minuto, né, depois da lesão dele e tal, o Felipe não vai começar com ele, então fomos de Danilo. Você vai com quem? A última vez que o Léo Ortiz foi a campo foi exatamente a campo para jogar, foi exatamente na semifinal contra o Racing, quando, aliás, ele jogou sem estar liberado, porque de fato era um jogo muito importante. Talvez até tenha agravado a lesão. É isso. Acho que o Danilo teve algum momento de desconfiança no Flamengo, mas acho que ele tá bem, acho que ele chega à decisão bem. Não é um motivo assim de você... Talvez você lamente a ausência do Léo Ortiz pelo que o Léo Ortiz coloca, mas não gera perigo com a presença do Danilo. Não fica receoso, Não fica receoso, mas o Gustavo Gomes chega num momento melhor. Eu vou de Gustavo Gomes. E aí, Renatinho? Porque também, jogo grande, os dois têm na conta, né? Sim, o Danilo tem... Como carreira não tem, acho que... Mas o Gustavo Gomes como jogador do Palmeiras... O Gustavo é um dos zagueiros mais regulares do Brasil aí nos últimos 5 anos, tranquilamente. Talvez a temporada passada deu uma queda ali, mas é absurdo. E nesse tipo de jogo é um cara que cresce. Bola parada, ofensiva, inclusive. 14 gols na Libertadores. Muito capitão também, assim, muito líder. Sim, é a bandeira do Palmeiras, então. Gu Gomes. Murilo ou Léo Pereira? Olha, o Murilo já teve uma fase melhor. Eu acho que ele tem se recuperado de uma maneira geral. Acho que ele já sofreu algumas lesões e tal. Só que o Léo Pereira vem numa regularidade muito grande. Eu acho que o Léo vem fazendo bons jogos. Eu vou de Léo, mas esse eu acho apertado. Eu não acho tão apertado assim, porque eu acho que o Léo conseguiu ter uma regularidade que, quem sabe, em outros momentos ele não teve. E o Murilo acho que teve uma quedinha. E aí, Vez? Eu vou também de Léo Pereira. Acho que o Léo Pereira, apesar de algumas falhas pontuais, não vai trabalhar hoje, né?
Acho que apesar de algumas falhas pontuais, né? Falhou um pênalti muito bobo contra o Central Córdoba, um pênalti contra o Cruzeiro no Brasileiro, que era completamente evitável, outros. Então, mas especialmente nessa reta final, sem o Léo Ortiz, o que o Léo Pereira cresceu, o que ele salvou o Flamengo, o que ele... Contra o Racing, contra o Racing foi absurdo. Então eu vou de Léo Pereira aqui. E o Murilo já viveu momentos bem melhores. É que ele poderia ser ameaçado pelo Fux, mas o Fux é usado também em outra posição, então acabou que ficou o Murilo, porque também o Mikael tá muito abaixo, né? Então, mas o Murilo, a gente já viu o Murilo jogar mais. Ele chegou a ser ameaçado e perder a vaga, né, pro Fux. Ele chegou a perder a vaga pro Fux. E agora os volantes do Palmeiras fizeram com que o Fux sejam usados em outro lugar. Pra gente fechar a linha defensiva, Vez, Piquerez ou Alexandro? Esse eu acho que é o voto mais difícil aqui. Eu acho bem difícil. Eu acho mais difícil. Porque não estamos falando de temporada, de quem você contrataria. É quem escala. Eu acho que é pra quem escalar aí. Acho que, assim, acho o Alexandro mais jogador no geral, mas acho que nesse momento eu vejo o Piquerez chegando num momento melhor. Vou votar no Piquerez. E aí, Ratinho, você fala do Piquerez ser o melhor lateral da América? Eu acho. E eu ia falar exatamente o que o Vitor falou, em termos de jogador, que cada um já fez, aí não tem briga. Sim, seria Alexandro. E o Alexandre é um cara muito equilibrado, um jogador que sempre entrega, muito regular, mas eu fico com o Piquerez. Mesmo com o Piquerez, eu acho também já tendo vivido momentos melhores. O momento dele não é do... O Alexandre tem muita questão física, né? Tem que dosar muito, né? É isso. A análise em cima do Alexandre é muito similar. Quando a gente fala de seleção brasileira, por exemplo, em condições normais, o Alexandre para mim é muito titular. Mas a gente não sabe quando ele tá em condições normais, né? Dessa vez vai estar. Acho que o Flamengo é positivo chegar na final com ele bem. Até porque os outros dois não Inclusive, ele foi um dos jogadores que nem minutos teve no jogo contra o Atlético, né? O Felipe Luiz ativou, como a palavra que tá na moda, né? Ativou vários titulares, mas o Alexandro não. Ativou, bem pega. Vamos começar. Não tá na moda isso? Tá. Não, é a questão da ativação que a gente fala. Ativação é aquele treino que é só pra você dar uma mexidinha mas é que eles corpo. usaram o jogo contra o Atlético como ativação, porque não ia treinar antes, não ia treinar no dia e não ia treinar no dia da viagem. Aí eles usaram isso como se fosse o ativou. É o que eu tô fazendo na academia nos últimos tempos, só ativando. Eu nem treinar isso. Que é bom, tá não. difícil a vida. Bruno Fux ou Pulgar, Renatinho? Olha, eu acho que o Palmeiras vai perder na primeira volância por incapacidade própria, porque os dois primeiros volantes do Palmeiras conseguiram perder a posição pro zagueiro. Então, eu nem acho que faça super bem esse também papel, não. sinceramente. Eu acho que, inclusive, em condições normais, o Fux brigaria legal por posição com o Murilo. Inclusive, foi melhor que o Murilo em bom tempo da temporada aí, como zagueiro. Então, assim, o Pulgar, pra mim, é um dos melhores que tem na posição. Então... Pulgar? Acompanho também. Acho que o Bruno Fux é uma, sei lá, emergência, podemos dizer assim, porque de fato o Aníbal desaprendeu do ano passado para esse e o Emiliano Martins acho que nunca de fato aconteceu, né? Então ele, para não deixar só o Andrés de volante ali, ele traz o Babel traz o Bruno Fux, mas entre o Bruno Fux, que acho que vai bem ali, e um jogador da posição e que consegue fazer, e quando teve fora fez muita falta, né? O Pulgar teve machucado do Mundial até, sei lá, até as quartas de final da Libertadores, eu vou de Pulgar. Inclusive eu acho que o Fux tem boas chances de ele alternar entre zagueiro e volante, assim. Eu acho que ele, se é que não entra como zagueiro, já também. Especialmente com a ausência do Pedro, né? É isso. Andrés ou Jorginho? Também acho um voto pesadinho, voto tá? pesado. Mas acho mais ok de resolver. Ele tem um argumento bom. Eu acho que é um voto muito... Acho que os dois estão muito bem servidos desse camisa 8 aí, mas eu vou votar em quem eu acho mais jogador, vou votar no Jorginho. Acho que os dois chegam bem, apesar do Andrés ter tomado 2 cartões bobos aí que prejudicaram o Palmeiras, né? O cartão que ele toma contra o Mirassol e o cartão que ele toma depois de já ter amarelo. Tudo bem que o amarelo foi injusto. O primeiro amarelo foi injusto, mas depois ele foi lá reclamar. Ele acabou fazendo falta pro Palmeiras. Mas acho que de bola o Andrés tem jogado bem também. Mas eu vou votar em quem eu acho mais jogador. Eu acho o Jorginho mais jogador. Pelo que o juiz botou na súmula, eu não entendi porque ele deu o segundo amarelo. Também tem isso. Uma coisa meio esquisita lá. Grotesca, na verdade, não esquisita pra ninguém achar aqui que eu acho que tem alguma coisa envolvida. Jorginho ou Andrés? O argumento do Vitor eu concordo, eu acho o Jorginho no geral mais jogador, mas o outro argumento que eu pensei que ele poderia usar eu acho que impacto nos times,
o Jorginho tem um impacto muito mais forte no Flamengo. Eu acho que o Andréas tem um impacto no Palmeiras, sim, tem bons jogos no Palmeiras. Só que o Jorginho, ele acabou virando um cara imprescindível, assim, pro time. Cara, mas eu acho que o Andréas também. É que tudo bem que o time também fez jogos ruins com o Andréas. Então. Mas piora legal a coisa. Não, piora porque você já não tem os dois volantes, né, que não jogam. O Evangelista machucou. O Evangelista tá machucado, bem, né? Entendeu? O Jorginho já jogou bem com o Saúl, já jogou bem agora com o Pulgar, que eu acho que é a melhor saída mesmo. Com o Everton Araújo no outro momento, eu acho melhor. Então, Jorginho. É só porque a gente citou aqui o Andréas, eu vou, no caso, ser obrigado aqui mesmo. Você acha que pode voltar na cabeça dele? O Flamengo e o Palmeiras? Acho que não, e acho que se isso é um problema para ele, é grave, porque se ele entrar em campo com essa preocupação, com esse débito aí, né, na cabeça dele, eu acho que é meio caminho andado para ele não conseguir produzir o que ele pode, né? Tem que zerar o que passou. Digamos ele tá do outro lado agora, mas... Ele teve bastante tempo para ir pra terapia também, pra cuidar disso. Mas às vezes a gente vai pra terapia, infelizmente não aprende. Ou recebem alta, né? Vitor Sérgio, sim, mas eu não sei se deveria ter recebido. Já falei sobre isso. Você tá brincando, mas aí você vai brigar com a... Vou brigar com essa terapia, porque ela te deu alta antes da hora. Não. Tá errado isso aí. Olha aqui, o Renato, Veiga ou Arrascaeta? Esse é um voto de dois grandes jogadores, jogadores que decidiram por seus respectivos clubes. Mas agora não tem. Não, agora não. Eu acho que, no geral, como atleta, jogador de futebol... E o Arrasca tá no melhor, talvez, o ano da vida dele. Dá debate, não dá, Vitor? Se é o ano da vida dele? Acho que é o ano da vida dele. Acho que não tem um debate mais. Enfim, não. Porque fala de 2019, que ele foi muito bem também. Ele é mais protagonista, né, do que nos outros. Nos outros tinha Everton Ribeiro, tinha Pedro, tinha Gabigol, tinha Bruno Henrique. Em 22 tinha o Pedro jogando muito. Inclusive o Pedro ganhou os prêmios. Os 22 não tinha o Gerson, mas tinha... 19 tinha o Gerson, 22 tinha o Gabigol, que foi decisivo. Dessa vez ele é muito protagonista, né? Assim, acho que o Veiga já jogou tão bem vários momentos que ele conseguiu disputar com a Arrascaeta. Nesse momento que o Veiga entrou bem, foi muito bem contra a LDU, mas tinha ido mal no primeiro jogo, foi bem no jogo da volta e tudo. Mas acho que, no geral, hoje o Arrascaeta chega a essa final muito melhor. A questão é que são dois jogadores com uma capacidade gigante de resolver o jogo. Bom, um de cada lado. Então, mas aí o Arrasca vai levar essa. Ô, Vitor Sérgio, Alan ou Carrascal? Então, o Carrascal foi o grande nome do Flamengo na semifinal contra o Racing, né? Inclusive fez o gol, tava na jogada do gol do Maracanã, jogou bem depois. E acho que desde então ele caiu muito de produção e o Alan só subiu de produção, né? Então, se a gente quer, nesse programa, quem chega melhor para esse jogo, o Alan chega melhor do que o Carrascal. Inclusive, há muita gente que não sabe se o Carrascal começa jogando ou não, entendeu? Então, mas eu vou de Alan. Eu concordo um pouco, quem sabe, com a queda do Carrascal, mas não sei se eu vi o Alan também fazer tanto assim. Acho que ele aparece, ele vai bem, mas não vejo super assim, quem sabe. Até nos jogos que o Palmeiras jogou mal, ele conseguiu se destacar. Ele conseguiu se destacar, né? E aí, vai com o Alan também? Vou com o Alan. Acho que é um jogador mais preponderante hoje pro Palmeiras. Isso é muito louco, porque é um jogador que há pouco tempo ele ganhou a posição e a gente tava até uns dias atrás perguntando se ele tinha que ser titular ou não, e agora eu não consigo olhar pro Palmeiras com ele não sendo titular. Porque é um jogador talvez o mais capaz de quebrar a linha num pra um, é o cara com mais velocidade que tem ali. Acho, inclusive, que o Alan, a médio e longo prazo, será mais jogador que o Carrascal. Acho que atingirá um nível maior. Então eu vou de Alan. Então o Alan vence esses dois últimos votos. 5 jogos atrás era uma coisa. Agora eu acho que é outra. Flaco ou Cebolinha? Estão colocando aqui o Cebolinha como titular, pelo momento, pelo que está entregando, pela confiança, Provavelmente seja a escolha do Felipe Luiz, tá? Flaco ou Cebolinha? Olha, eu entendo o Cebolinha começar como titular, inclusive. Eu acho que ele fez por merecer. Acho que no momento ele vem numa crescente. O Flaco caiu um pouquinho realmente nos últimos jogos. O Palmeiras, de maneira geral, caiu. Mas aí eu vou muito na temporada, assim, cara. Bom.
Eu ainda acho o Flaco mais confiável hoje. Apesar de achar que o Cebolinha, no Prime, já atingiu um nível maior do que o do Flaco. Mas é difícil essa. Decisivo numa Copa América, né? Então, sim. Vitor Sérgio. Eu acho o voto difícil, porque se a gente considerar assim, o Cebolinha ele entrou e resolveu 2 jogos do Flamengo recentemente, deu uma sensação de renascer ali, e enquanto o Samuel Lino ou ficou estagnado ou caiu de produção. Então por isso que talvez a gente esteja projetando o Cebolinha aqui. E o Flaco foi a grande novidade de mudança do Palmeiras, mas nos últimos jogos caiu muito de produção, inclusive tomando decisões muito ruins. Né? Então, assim, a dúvida Abel, inclusive, falando quase que literalmente. O Abel, inclusive, criticando ele literalmente. Assim, eu vou votar no Cebolinha, porque acho que o Flaco deu uma queda de confiança absurda e o Cebolinha tá com a confiança lá no alto. Justamente, porque ele entrou 2 jogos, ele entrou e mudou completamente o Flamengo, melhorou completamente o Flamengo. Ele entrou muito bem contra o Sport, resolveu o jogo, entrou muito bem contra o Fluminense e foi uma figura que quase fez o Flamengo empatar o jogo ali. E contra o Bragantino ele jogou muito bem. Então, assim, eu vou votar nele por isso, porque acho que o Flaco tá com algumas questões de confiança aí, mas acho que é um voto bem difícil. Tu vê que eu não sei se a parada do Flaco passa pela falta de confiança. Porque inicialmente, pra mim, passou pelo excesso de confiança. Eu também Que acho. ele começa a tentar fazer coisas tudo. que... Pode ser. Resolver coisas sozinho. Querer ser herói, né? Não compartilhar, né? As decisões do campo, no fim das contas. E isso acontece em alguns jogos. Claramente o Abel fala sobre isso. Internamente é uma questão. Tipo, o Flaco pós-seleção argentina voltou achando que pode resolver mais coisas. Acreditou no papo de ser... Do que realmente tabelar com o sai Messi. posta. Então, eu acho que a temporada é uma coisa. E O momento A abordagem pro jogo. mas o momento do jogo específico. O Flaco pode chegar lá e decidir o jogo, tá? Claro. Tá tudo bem. Mas assim, eu acho que quem chega melhor pro jogo é o Cebolinha. Então, vou de Cebolinha aqui nessa. E aqui também passa um pouco por esse papo, porque o Bruno Henrique já foi muito criticado nesta temporada. Que realmente teve um momento que ele não tava agora legal. não dá pra criticar. E agora? E o Vitor Roque já foi criticado, já voltou, já foi criticado de novo, já voltou. Mas muita gente fala o Vitor Roque não desiste em nenhum momento, então tem esse ponto aí a favor do Vitor Roque pro torcedor. Vitor Sérgio, Vitor Roque ou Bruno Henrique? Acho um voto difícil no trabalho aí que fez o Palmeiras, jogos ruins. O Vitor Roque claramente foi quem se salvou, jogou bem, mesmo em um time jogando mal. Só que o Bruno Henrique ele chega com um outro ambiente, né? Teve a questão, a resolução lá do caso no STJD que o liberou para jogar. Podemos concordar ou não? Podemos concordar ou não, né? Eu acho que eu já falei sobre isso nas mídias sociais aqui da TNT. Acho que a infração que ele cometeu de ter só multa, acho muito problemática a mensagem que passa. Mesmo que ele tivesse pego os jogos, ele jogaria esse jogo, mas talvez não jogaria com esse nível de confiança, né? Sim. Porque ele vem de 6 gols nos últimos 6 jogos e que mudaram completamente. Então, vindo de 6 gols nos últimos 6 jogos, já que a gente está abordando aqui como chega pro jogo, eu vou de Bruno Henrique. E aí, Renatinho? Difícil. Mas eu fiz um exercício aqui interno, dentro da minha cabeça, que é: se o Felipe Luiz chega na final com essas 2 opções para ser o 9, eu acho que ele iria no Vitor Roque. Eu também acho. Eu acho que o Felipe Luiz também escalaria o Vitor Roque, se ele tivesse. Eu acho que se os dois brigassem por posição hoje, tivesse os dois e o Pedro... Se o Abel tivesse os dois, também seria eu o acho Vitor que Roque. ele também iria no Vitor Roque. Porque o Abel já gostou de jogador que é mais esforçado, que ajuda em muitas questões e tal. Inclusive, quando o Bruno Henrique estava para renovar com o Flamengo, o Palmeiras queria. Exatamente. Entrou na jogada e certamente aumentou o salário do Bruno Henrique, talvez. Possivelmente. Mas eu acho que o Bruno tem uma capacidade de decidir, assim, gigante. Não vai me surpreender nada se for 1x0 o gol do Bruno Henrique. Assim como se for 1x0 o gol do Palmeiras, o gol do Veiga. Mas eu acho que
um treinador de futebol hoje, se ele precisasse definir quem vai ser o nome dele pra esse jogo, seria o Vitor. Então, foi esse exercício que eu fiz pra tirar dúvida. Acho que faz sentido. Ao mesmo tempo que se eu tenho os dois nesta fase especificamente, né? Como os dois estão chegando no jogo, e um jogo desse tamanho do Bruno Henrique, que já foi tantas vezes decisivo em mata-mata pro Flamengo, já foi inclusive Rei da América, né? Ele foi escolhido o melhor jogador da Libertadores, conquistada pelo Flamengo. Eu vou de Bruno Henrique aqui. Acho que chega com a confiança. Também. Meu Deus. É o quê? Nenhuma comigo, eu tô vendo. Aí o Vitor Sérgio não comentou nada, você viu? Não, mas foram duas. Aí ele tá ali quietinho. Tá ali quietinho. Sendo que uma. E aí vocês acham que a terapeuta devia ter dado alta pra ele? Não. Se eu voto contra aqui, meu Deus. A culpa não é dele, é da terapeuta. Abel ou Felipe Luiz, Renato? Essa pergunta eu já fui questionado algumas vezes e a resposta pra mim é muito simples. Você pode não gostar, mas como olha o futebol e pensa futebol, eu gosto mais do que o Felipe Luiz propõe pro jogo. Eu acho que o Felipe Luiz, o que ele leva pro jogo, eu acho mais interessante. Mas não tem como, o Felipe Luiz é um treinador com 1 ano de carreira e o Abel é um treinador com uma par de título. Desde que ele chegou aqui, ele ganhou tudo. Menos o Mundial. Mas eu fico com o Abel, porque é por conta disso. Mas eu acho que o Felipe Luiz tem totais condições de ser melhor que o Abel. Sim. Precisa de tempo pra isso, né? É isso. E aí, Eu vou votar no Felipe Luiz, porque acho que o Abel chega numa sequência muito ruim de jogo do Palmeiras, né? Chega numa sequência muito ruim de jogo do Palmeiras, em que ele não conseguiu achar soluções, em que ele... e acho que ainda, ao invés de achar soluções, ele procurou achar outras explicações para um time que perdeu... Você tá bolado com a coletiva dele, né, Vitor? Tô muito bolado. E acho que ainda fez algo que eu acho inaceitável, que é entregar o campeonato. Mesmo que ele fosse botar time reserva, ele deveria ter tido outra, na minha visão, o que eu entendo de um treinador do Palmeiras, eu acho que ele devia ter tido outra abordagem no jogo. Então acho que já que a gente está falando, a gente tratou todos os jogadores como chega pro jogo, o Abel chega de 5 jogos em que ele não conseguiu resolver os problemas do Palmeiras, e o Felipe Luiz teve problemas e conseguiu resolver problemas na medida que se colocou. Alguns conseguiu mais fácil, outros não conseguiu, mas no final ele conseguiu. Então, partindo do princípio disso, do que eu votei o programa todo, eu vou votar no Felipe Luiz também. Agora eu quero ver, senhorita, o que você vai fazer. Sim! Você vai com ele de novo. Eu também cheguei agora também, então eu tô querendo demais. Sim! Ela vai abelizar. Sim! Eu vou desapegar do meu argumento aqui durante todo o programa, que foi como chega. Vou estar sendo incoerente? Não, você pode, você manda aqui. Não, você que manda aqui, eu faço isso toda hora, por que você não pode fazer? Não, o que eu penso? Eu acho que eu tô com o Renato no sentido de gostar mais do que o Felipe propõe. Mas, cara, eu acho que o Abel conseguiu se reinventar muitas vezes. Na história dele no Palmeiras, se reinventou em algum momento nessa temporada. E eu não consigo, assim, acho que... Desacreditar, né? Tudo bem, não vou dizer aqui que é só porque o Palmeiras do Abel que eu acho que dá pra pensar que é possível ganhar mesmo estando nessa fase. Porque é um jogo. E no futebol é isso. Tem time que vai conseguir fazer. O Palmeiras, quem sabe, tenha mais chance com o Abel e tal, mas a gente já viu essa história acontecer muitas vezes. Mas acho que ter o Abel ali, que tantas vezes já conseguiu dar essa volta, que tantas vezes já conseguiu achar uma escalação ou uma peça que vira determinante num jogo, eu vou de Abel aqui, nesta brincadeirola. Então, é o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, ficou 6, bolado agora, 7, olha o olhar ali, como que tá. 8-4, contando o treinador, 8-3 no campo, 8-3 pro Mengo. No campo, só o Hugo Gomes, Piquerez e Alan no Palmeiras venceram, tá? Todo o resto é do Flamengo. Então ficou assim, Rossi, Varela, Hugo Gomes, Léo Pereira e Piquerez. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Alan, Cebolinha e Bruno Henrique, treinados por Abel Ferreira. Vamos ver quem leva melhor. Diriam que a gente deu aquela secada. Boa sorte pra todo mundo, tá? Se for assim, a gente tá secando o Flamengo todo, porque nesse ano o Flamengo jogou 20 vezes e ganhou 18. E não adiantou muito secar pelo visto, né? Porque tá aí na final da Libertadores e vai ser campeão brasileiro. Exatamente. Tchau, beijo. E o mano a mano do TNT Esporte com Tainá, VCR e Renatinho. Cara, três posições o Flamengo perdeu, ó. Ali no
GG, Gustavo Gomes e Danilo, até que eu entendo tudo bem, mas se fosse o Léo Ortiz 100%, eu ainda era o Léo Ortiz. É momento, não carreira. Na lateral esquerda, onde a gente perdeu pro Piquerez. Piquerez é muito bom sim, mas ali tem muita experiência. Experiência que o Felipe sabe usar bem, que é o Alexandre do Flamengo. Agora, Carrascal e Ala do Palmeiras, ali tá mais ou menos. O Carrascal joga bem, mas às vezes tá deixando a desejar que nem o último jogo. Enfim, ali eu posso até aceitar, vamos dizer assim. Mas, agora entre os dois técnicos, pô, olha o retrospecto. Nos confrontos, os últimos jogos, momento. Não olha pra carreira, que teve o acaso envolvido muitas vezes, principalmente no jogo contra o próprio Palmeiras, Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores 4 anos atrás, o imponderável, o acaso, um erro, o imprevisto. Naquele momento o Flamengo era melhor, ponto. Mas é muita passada de pano. Enfim, é isso aí o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, comenta e já deixa seu like porque me ajuda e eu agradeço. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.